Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês. Tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente? Hoje nós vamos nos esclarecer um pouco mais sobre o que ocorreu, né? Sobre a possível cassação do senador Sérgio Moura. Né, que até pensou em se candidatar, né, teve também a possibilidade de se candidatar à presidência da República. Bom, primeira coisa, a gente viu, né, que está sendo pedido a cassação e a inelegibilidade, acho que eu falei certo, por 8 anos do Sérgio Moro. Bom, o que nós temos primeiramente para se ambientar? Sobre isso primeiro, sua reputação. A princípio, ele era visto, né, como alguém muito correto, né, que fazia o que tinha que ser feito, julgava quem tinha que julgar, independente de quem fosse. Fosse ex-presidente, fosse governador, fosse desembargador, fosse quem for. Ele, se precisasse, ele estaria ali. Então, sua reputação, a princípio, pelo menos, sempre foi boa. Depois, começou a mudar a partir do ano passado em questão das eleições. Aí muita gente fala, por quê? E eu vou te responder. Porque foi dito, né, que a princípio o Moro ele tinha um lado ali mais direitista. Depois ele ficou parecendo meio em cima do muro, parecendo que tinha alguma coisa ali meio esquerdista. Né? Pelo menos é o que se passou na mídia. Agora, nesse momento, né, foi feito o quê? A petição, né, o TRE do Paraná pediu a cassação do Moro. Por quê? Possível caixa 2 e abuso de poder econômico e mídia. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. É dito que abuso de poder econômico, caixa 2 é o quê? Ou seja, dinheiro que ele usaria, né, na pré-eleição do ano passado, nas próprias eleições, para custear os custos e os gastos, ele o quê? Ele usou para poder bancar, às vezes, viagem, segurança, algum lazer, ou seja, coisas particulares que sejam vinculadas ao seu próprio bem e não que seja para a sua candidatura, né, no caso. Outra coisa que ele foi acusado é a questão da uso de mídia, né, ou seja, nesse aspecto é um pouco diferente, porque ele usou, né, alguns macetes, algumas coisas do poder de midiático para poder adquirir vantagem, o que o deixou com vantagem sobre o seu contra o seu concorrente, né, na ocasião. Bom, então, por esse motivo está sendo pedido, né, esclarecendo aqui, resumidamente, de uma forma mais curta e branda, né, o motivo do pedido de cassação do Moro. O que eu penso sobre isso? Sinceramente, sabe por quê? Porque não faz diferença. Então é o seguinte, o Brasil, infelizmente, é um país corrupto. Sempre foi, e muitos creem que sempre será. É um país corrupto. Seja por... Alguns falam que é porque... Alguns têm a cabeça ainda de pensar que é por causa que é de Portugal ainda, depois de mais de meio milênio. Outros pensam que é por conta de direita, outros pensam que é por conta de esquerda, enfim. O problema o Brasil é uma guerra política. Todo país é. Mas é uma guerra política em que os únicos que não são beneficiados são a grande maioria da população. Onde o poder vai para lá, vai para cá, pula de mão. A gente teve sim alguns, e provavelmente vai ter alguns políticos decentes, ou que, não estou falando que são santos, mas que fizeram pelo menos para o país andar e assim desenvolver a população.
né? Como, por exemplo, um exemplo disso é a comemoração do Lula aí, por causa do Flávio Dino, falando que ele mal se aguentava, né? Quase chorando, ai, por causa que colocou finalmente um comunista lá em cima, e é isso aí, né? Como se fosse uma coisa boa um comunista, e a gente sabe que não é. Quem acha que é porque é idiota, porque a verdade. Entenda o seguinte, gente. O verdadeiro comunismo seria uma utopia, uma paz mundial, coisa que é muito, muito, mas muito difícil de acontecer. Então, esses exemplos que eu estou te falando, mas especificamente agora em questão do Sérgio Moro, se ele fez, se ele não fez, tem possibilidade? Tem, muito. Ou se ele não fez, isso não vai mudar. O que ocorre? Se ele usou, tá, eles falaram lá um valor de aproximadamente 18 milhões de reais, né, para poder pagar gabinete, pagar justamente questão de mídia, panfletar, se tiver tido panfletar, teve, enfim, conseguiu os votos. Então, o que que você vê num... O que que você vê em algo assim? Pô, eu vejo o seguinte, é um cara que começou com uma reputação boa, que devido às eleições do ano passado ficou em cima do muro, que ficou parecendo que aí já ficou uma reputação abalada, porque talvez as convicções dele, que antes ele, de um lado, né, as pessoas ligaram inconscientemente ao lado que ele estava antes para suas convicções, e quando ele ficou em cima do muro, abalou tudo, uma coisa ligada à outra. O que eu penso disso? Cara, como eu falei, não vai fazer diferença se ele fez ou não fez, entendeu? Ele não se sabe se ele vai ser preso, se não. Preso não. Se ele vai ter alguma cassação. Mas uma coisa é certa. Ainda bem que eu falei nessa questão de preso. Por quê? Se estão indo atrás. Se por acaso ele for culpado, ele é culpado e acabou. Agora, se ele não for, ou não for do jeito que se foi dito, vai começar uma caça às bruxas. Normal. Igual fizeram com o ex-presidente Bolsonaro. Procuraram motivos para poder tornar ele inelegível. Por quê? Por causa que todo mundo sabe que a esquerda quer dominar o Brasil a qualquer custo, à custa dos idiotas. E só para dizer, eu não sou idiota não, tá? Porque eu sei o que a esquerda quer fazer, porque eu não sou burro, eu vejo a realidade, eu não vejo um mundo de conto de fadas. Burro é quem fica acreditando na esquerda, né? Fica comparando outros países aí, todos ferrados, fudidos. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que é... Não, eu comecei com esse vídeo com o Sérgio Moro, mas eu tenho que falar, porque abre a porta para outros exemplos. Gente usando aí Karl Marx como inspiração, isso e aquilo, sendo que, nossa, mano, eu acho que no fundo, se a pessoa no mínimo tem um real interesse, nem é um modelo ideal, como muitos outros aí, tem até presenças históricas mesmo que são questionáveis, mas eu não vou falar no vídeo aqui, nesse vídeo, vou falar em outro, né, se vocês quiserem, deixe os comentários aqui, mas eu vou falar de qualquer maneira. Mas o que eu quero dizer cara, esse exemplo é se houver uma caça às bruxas usando um Moro para botar ele na fogueira. Se for o caso dele ser inocente, ou eles estão aumentando as coisas. Porque o que a gente vê é o que? A gente viu nesse ano de 2023 uma verdadeira o quê? Caça. Ó, você vai lá, todo mundo que basicamente tem um pé lá na direita, a oposição do comunismo, né, do esquerdismo, tudo está sendo perseguido. Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, Sérgio Moro, que apesar de ficar em cima do mostrou anteriormente uma certa visão de direita, né? Ou seja, não é que é visão de direita, ele mostrou uma visão neutra no começo, que ele prenderia quem tivesse que prender.
né? Julgaria que tivesse que julgar, ficaria do lado que tivesse que ficar, desde que seja o correto, pelo menos a inicial. E isso obviamente inclui a esquerda porque é cheio de culpado e burra que não vê, tá? Bom, gente, eu queria deixar esse vídeo com vocês. Você já sabe, 3T, tudo o tempo todo. Curtem, comentem, compartilhem, falem comigo e deem ideias dos vídeos que vocês querem ver. E podem interagir comigo. Muito obrigado, até a próxima e partiu. Fui!